Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para fazer parte das celebrações dos 50 anos da pós-graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É com muito gosto que faço parte desta ocasião realmente muito significativa. Eu chamo-me Nuno Cristelo, sou professor auxiliar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, uma universidade no norte de Portugal. Embora a minha área específica seja a geotecnia, o meu trabalho de investigação já nos últimos mais de 10 anos, 10, 12 anos, tem sido direcionado sobretudo para o desenvolvimento de ligantes alternativos ao cimento Portland. As aplicações, porém, têm sido maioritariamente na área da geotecnia e é sobre essa vertente que foca esta minha apresentação. Eu vou tentar cumprir os 30 minutos que me foram concedidos. Eu já fiz alguns testes, confesso, e não consegui ainda não ultrapassar esses 30 minutos, portanto eu vou tentar ser o mais breve possível em cada slide. Uma pequena indicação do que vos vinha a falar hoje, uma pequena introdução relacionada com a explicação uma introdução ao que consiste a ativação alcalina e também a necessidade deste processo ou desta técnica. Portanto, a necessidade, no fundo, de criar ligantes alternativos ao cimento Portland. Porquê estarmos preocupados com a substituição de um ligante que, ao fim e ao cabo, está há quase 100 anos a servir-nos e bem, digamos. Esta parte terminará depois com a indicação de alguns desafios relacionados com a aplicação da ativação alcalina em geotecnia. Problemas é que podem ser levantados com a aplicação específica desta técnica, uma vez que tem algumas diferenças em relação ao cimento Portland, em termos de preparação, em termos de fabrico e também sobretudo, talvez até em termos de aplicação. Depois passo para a questão das aplicações, vou-vos mostrar algumas aplicações em que temos trabalhado, todas elas, tenho a certeza, não temos tempo para mais, todas elas relacionadas com geotecnia, apresento aqui algumas daquelas em que temos trabalhado e também algumas das mais recentes e termino com algumas pequenas conclusões. Então, porquê a ativação alcalina? Que razões é que nos levam a investir hoje em dia muito dinheiro em termos de investigação, em termos de projetos de investigação, de financiamento de projetos de investigação, para substituir um ligante que está connosco e que nos é tão útil há tantas décadas, ou há várias décadas? Uma razão relativamente simples, mais relacionada com a questão ambiental do que propriamente com o desempenho técnico, embora esse possa também já suscitar alguns melhoramentos e, portanto, alguma razão haverá também em termos técnicos para substituir o cimento. Mas a principal motivação será realmente a produção de CO2 que associada ao fabrico do cimento, que é extremamente elevada. Estamos a falar há vários estudos que apontam para intervalos constantemente, para intervalos entre os 8% e os 10% da total produção de CO2 no planeta se deve à produção do cimento Portland. Ora bem, desenvolvimento de ligantes mais sustentáveis que permitam esta redução de CO2 e permitem como, à custa sobretudo da utilização de percentagens muito significativas de resíduos industriais. Portanto, não vamos estar a calcinar materiais naturais, vamos normalmente e sobretudo utilizar resíduos industriais já existentes, curiosamente muitos deles também já calcinados, portanto, já sujeitos a um processo térmico muito intenso, poupando assim em termos de produção de CO2. O que é a ativação alcalina? No fundo, é a produção de uma matriz cimentícia através da copolimerização de componentes de sílica e alumínio. Portanto, vamos polimerizar silício e alumínio, portanto, íons de silício e de alumínio. Quando estas matérias ricas neste tipo de alumínio silicatos são dissolvidas num elevado pH. Isto é uma condição absolutamente essencial na ativação alcalina, é, como o próprio nome indica, a criação de um ambiente de pH extremamente elevado.
Para produzirmos a ativação alcalina, produzimos esta matriz cimentícia ou este ligante, vamos precisar no fundo de dois componentes, são os dois grandes elementos que constituem um ligante e que nos permitem chegar a um ligante por ativação alcalina. Será um precursor, portanto será normalmente um material, um resíduo, normalmente é um resíduo em estado sólido e que irá constituir a nossa fonte de aluminosilicatos. E temos depois um ativador que normalmente está em solução e que vai dissolver, vai começar por dissolver. Não é o único papel, não é a dissolução desse precursor ou desse resíduo ou dessa fonte de aluminosilicatos, mas o seu grande papel será esse. Muitas vezes depois fornece também alguns elementos que ajudam a compor a composição, a compor a formulação, a otimizar a formulação final e a estrutura final, mas o seu grande papel será realmente o de dissolução, ou a nível da dissolução. O material resultante vai constituir, portanto, um polímero mineral tridimensional, aluminosilicatado, portanto, um polímero, como podem ver à direita, tridimensional, constituído sobretudo por tetraedros de silício e de alumínio, formado por várias fases amorfas a semicristalinas, onde estes elementos, estes tetraedros, partilham realmente os oxigênios. Temos, portanto, à esquerda, um exemplo clássico do tipo de gel cimentício que é produzido com o cimento Portland, um gel bidimensional, portanto, com várias folhas que são depois coladas, portanto, estão anexas umas às outras, ao passo que a estrutura do ligante produzido, do gel produzido através da ativação alcalina é uma estrutura tridimensional, o que fornece ou produz algumas vantagens. O gel que aí está indicado, o tipo NaSH, NaSH, não é o único tipo de gel que é produzido na ativação alcalina, mas será o mais comum. O ativador consiste realmente numa solução altamente alcalina, é normalmente baseada em sódio ou potássio, pode ser simples, ou seja, pode ser constituída por apenas um hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, ou por silicato de sódio ou silicato de potássio, mas pode também ser composta. Normalmente será mais eficaz se for composta, mas isso em termos práticos depois pode acarretar, ou acarreta seguramente, custos financeiros e logísticos, sobretudo. Relativamente ao precursor, e com exceção do metacaolino, que é um precursor muito utilizado e começou por ser muito utilizado quando esta técnica apareceu, era o precursor exclusivo, digamos, mas é um precursor que não constitui um resíduo e cuja produção, portanto, consiste na calcinação do caolino. Essa calcinação realmente é muito prejudicial, muito complicada em termos de libertação de CO2. É muito eficaz precursor. O material que daí resulta quando se ativa a metacaolina é muito interessante, mas, enfim, tem as implicações financeiras e ambientais óbvias e, portanto, é normalmente preterido em favor de resíduos industriais, sendo que os mais estudados até agora são as cinzas volantes e as escórias de alto forno. Isto agora depende um pouco da situação em que estamos, ou nomeadamente do país em que estamos. Em Portugal já não fabricamos escórias de alto forno e as que tínhamos armazenadas e que portanto, tínhamos fabricado e armazenado já foram utilizadas pelas nossas cimenteiras na produção de cimento, são realmente muito interessantes para a ativação alcalina, mas nem todos os países produzem escórias de alto forno hoje em dia. As próprias cinzas volantes, até há pouco tempo, até há poucos anos atrás, produzíamos realmente quantidades bastante significativas, nossas centrais termoelétricas, mas também estamos a fechar essas centrais e portanto estamos a deixar de produzir essas cinzas volantes. Mas estão, por causa disso, portanto, uma vez que estas fontes inicialmente utilizadas se estão a esgotar, estão em desenvolvimento vários estudos, nós participamos em alguns, no sentido de utilizar outros resíduos no papel de precursores. Atenção que condição
essencial para a utilização de um determinado resíduo como precursor, para além da sua enfim, elevada percentagem de aluminosilicatos, será a sua remoção prévia dos íons de hidróxido, portanto a sua calcinação, o que permite transformar esse precursor numa estrutura amorfa. É absolutamente essencial que o precursor seja constituído numa estrutura amorfa. Com aumento significativo do pH, elevada concentração de íons de hidróxido facilita a quebra das ligações covalentes entre o oxigênio e o silício, o alumínio e o oxigênio. Portanto, estamos a falar aqui da dissolução. Os cationos metálicos alcalinos que são introduzidos pelo ativador compensam o excesso de cargas negativas associadas a esta nova alteração da coordenação do alumínio. O alumínio desempenha aqui um papel fundamental. Os produtos resultantes acumulam, vão formar uma sopa de íons, portanto, íons que estão basicamente, funcionam como coloides na solução, portanto, com elevada mobilidade. A determinada altura do processo começam a aglutinar, dando início à formação do gel, e a partir daí, a partir do momento em que se formam estes núcleos, eles permitem que depois haja a precipitação das espécies, portanto, os íons de silício e alumínio, em torno precisamente destes núcleos, partilhando os oxigénios e formando então as tais ligações silício, oxigênio, alumínio ou silício, oxigênio, silício, o que vai produzir então o tal gel cimentício de natureza essencialmente amorfa. A eventual presença de íons de cálcio na solução pode condicionar de forma bastante significativa o tipo de gel formado. Temos um gel mais parecido com o formado pelo cimento Portland. Neste caso aqui à esquerda, estaremos do lado direito deste diagrama ternário se realmente não tivermos cálcio, ou se o cálcio estiver em percentagens relativamente reduzidas de 2, 3, 4%. Isto tem algumas implicações depois práticas ao nível, por exemplo, do ganho de resistência na presença ou não de cálcio. Será bastante diferente, será muito mais acelerado com a presença de cálcio, se houver cálcio. E, portanto, podemos dizer que as condições de produção do material na prática são facilitadas realmente com a presença de cálcio. O que tem motivado, ou que normalmente justifica alguma procura pela utilização de resíduos que contenham algum cálcio. O produto final é influenciado por vários fatores, entre os quais se destacam, são realmente os mais relevantes. A composição do precursor. É preciso realmente que ele seja rico em silício e alumínio, mas num determinado rácio, ou determinados rácios, ou determinados intervalos de rácios silício e alumínio que favorecem realmente a qualidade do produto final. A percentagem de massa vítrea no precursor, portanto, qual é a percentagem deste silício e deste alumínio que está realmente ou pode ser considerada amorfa. A composição do ativador, nomeadamente e assumindo a utilização do hidróxido de sódio, talvez o ativador mais conhecido, mais utilizado no mundo, qual é a sua concentração, o grau de polimerização, portanto, que conseguimos produzir, conseguimos provocar, a concentração eventual de íons de cálcio, se existirem, e a temperatura e umidade, sobretudo, de cura. As propriedades podemos referir como mais relevantes a elevada da resistência. Estes valores 50 a 60 MPa são meras referências a valores bastante superiores, enfim, mas conseguidos em condições muito específicas. Resistência a ataques ácidos, estável a elevadas temperaturas, uma umidade muito reduzida. Isto se pretendermos elevada capacidade de contenção de metais pesados. Portanto, em termos de isolamento, em termos de contenção de resíduos perigosos, há vários estudos que apontam realmente nesse sentido. Tem uma capacidade muito elevada de concentrar, de aglutinar, de prender esses metais pesados, ou a grande maioria. Uma imagem típica de um trabalho nosso, portanto, é uma cinza, uma esfera de cinza volante, onde podemos ver realmente no ponto C algum gel já desenvolvido,
e nestes pontos marcados como apto, nestas estrias, o desenvolvimento ou o ataque, será mais correto, do material cinza volante. Não deixa de ser, contudo, relevante que, por exemplo, neste caso, esta esfera de cinza está muito pouco atacada, portanto foi uma cinza muito pouco consumida, digamos, pelo gel, mas realmente a imagem permite-nos perceber as várias fases ao longo do processo de ataque do ativador à fonte de aluminosilicato, que neste caso foi uma cinza. Uma comparação entre uma fase imediatamente após a mistura do precursor cinza volante novamente com o gel, e à direita uma fase mais avançada, portanto a mesma imagem, mas uma fase mais avançada em que já houve a formação de gel, muitas daquelas esferas de cinza foram já atacadas e foram total ou normalmente parcialmente consumidas, dando origem realmente a um gel, o tal gel cimentício que estamos à procura de formar. Outra imagem curiosa, portanto, no canto inferior esquerdo temos uma fase poucas horas após a mistura. Temos ali uma partícula que está naquele canto indicado, começa a ser atacada, e portanto temos a evolução desse ataque ao longo de 90 dias e percebe-se aos 90 dias realmente uma mistura, já não se consegue realmente dissociar a partícula do gel que entretanto foi formado na sua superfície. Para comparação direta, este trabalho muito interessante elucida bastante algumas das vantagens desta técnica. Obviamente que é isto depois, a questão ambiental, é preciso depois ter algum cuidado com o desempenho técnico e, portanto, obviamente que os cimentos alcalinos têm que ser, ou pretende-se que sejam, tão bons, com desempenhos tão elevados como o cimento Portland. Mas a questão logística e a questão associada ao seu fabrico é relevante, obviamente. São etapas associadas ao fabrico do cimento Portland, não é aqui relevante estarmos a especificar, e conseguimos eliminar todas estas etapas, uma vez que estamos a trabalhar com materiais que já estão produzidos e que já existem, muitos deles estão a ser levados para aterro ou estão armazenados em aterro, e portanto é uma questão mais de transporte, será esse o principal custo normalmente associado ao fabrico destes novos ligantes. Alguns desafios agora relacionados com a aplicação em geotecnia, portanto, que tipo de problemas é que se levantam relacionados com a aplicação em geotecnia, sendo que, como nos ligantes mais tradicionais, o cimento Portland e a cal, estamos a falar, quando falamos na sua aplicação em geotecnia, estamos a falar na estabilização, no melhoramento de solos. Temos a questão da umidade, talvez a mais relevante neste conjunto de fatores que influenciam claramente o desenvolvimento do ligante quando aplicado em solos. Este material é muito sensível à umidade pura. Temos também a questão da temperatura, embora se pudesse escolher, se fosse possível controlar uma delas, a umidade seria realmente mais relevante. Tem-se revelado mais relevante do que a própria temperatura de cura. O tipo de solo a estabilizar é importante, mas também é quando estamos a aplicar ou quando estamos a utilizar cimento Portland ou cal. Temos depois a questão do teor em água do solo original, que nos tem dado alguns problemas, porque se for relativamente baixo, enfim, podemos compensar facilmente a questão da concentração do ativador e, portanto, não será complexo, mas já encontramos situações em que realmente o solo natural está tem teores em água muito elevados e temos alguma dificuldade em conjugar essa situação com o nível de concentração do ativador que pretendemos. Já tivemos inclusivamente a título de exemplo de aplicar cal previamente, de forma a reduzirmos o teor em água do solo original para conseguirmos otimizar, conseguirmos enquadrar
o teor em água deste solo com o tipo de ativador que pretendemos utilizar. A energia de compactação também já se revelou relevante, uma vez que os meios de compactação mecânico tradicionais já produziram alguns problemas, no sentido em que já tínhamos uma matriz parcialmente formada, portanto já tínhamos alguma rigidez de material e esta compactação veio quebrar as ligações entretanto formadas. Alguns exemplos, algumas aplicações em que já trabalhámos. Foi a primeira vez que testámos. Que nós saibamos, isto foi a primeira vez em termos de aplicação em solos que isto foi tentado. Isto em maio de 2004. Foi feito um pequeno ensaio. Isto para uma autoestrada portuguesa que estava a ser construída na altura. Estavam a ser construídas colunas de jet grouting e, portanto, o construtor aceitou, portanto, participar neste trabalho. O objetivo inicial não constituiu uma avaliação de resultados. Não foram, inclusivamente, depois acabou por não ser possível recolher amostras das colunas que foram criadas, mas isto permitiu-nos perceber que tipo de problemas logísticos é que se iriam levantar à formação, à aplicação ou fabrico do ligante no terreno e a sua consequente depois a aplicação em jet grouting. Este trabalho nesse sentido foi bastante útil para o trabalho seguinte, bastante parecido, em que a empresa que estava a fazer na altura uma estação de metro, já construída em Lisboa, em terrenos, como podem ver aqui, bastante complicados, e a empresa acedeu novamente a participar neste trabalho. Aqui sim, portanto, conseguimos ser mais rápidos na preparação, no fabrico e na própria aplicação da calda, e conseguimos, que é o que estamos a fazer à direita, e conseguimos então mais tarde depois recolher algumas amostras, isto poucas horas depois do ligante ter sido introduzido. Portanto, temos aqui já um bloco que mostra inclusivamente um estado muito fraco do solo inicial. Este bloco foi depois transportado para o laboratório, entre outros, onde foram feitas carotes, portanto, provetos que foram depois ensaiados, atingindo valores à compressão já bastante significativos, à volta dos 8, 9, 10 megapascal em compressão. Estas caldas, na altura, não houve ainda a preocupação de otimizar as caldas ao nível do custo, portanto foram utilizadas aproximadamente 40% de cinza volante, com alguma cal para fornecer o cálcio, que nos permitiu realmente um ganho de resistência e de estabilidade relativamente rápido, que foi também o que nos permitiu fazer a recolha da amostra poucas horas depois da sua aplicação. Mais tarde, no âmbito já do meu doutoramento, foram feitas algumas colunas, agora sim num processo específico, portanto num trabalho especificamente a nível jet grouting específico para o estudo. Não fomos aproveitar uma obra que estava a ser feita para fazer mais algumas colunas, não? Portanto, o equipamento foi destacado especificamente para fazer este trabalho em 3 períodos diferentes. Portanto, isto é uma breve caracterização do terreno original, enfim, não era realmente muito interessante. Em termos de fabrico de colunas, portanto, elas foram previamente estudadas, com alguns conceitos relativamente comuns, associados ao fabrico de colunas de jet grouting. Portanto, fizemos várias colunas, estão aqui indicadas, procurando variar a cauda e depois também os parâmetros do próprio jet grouting. Temos essencialmente colunas com 30% e com 40% de cinza volante, portanto a nível do precursor. Aqui não aplicamos cal, a cálcio adicional. Os parâmetros de jet que depois foram utilizados para cada coluna. Isto acabou por se revelar, enfim, uma opção pouco interessante, no sentido em que variámos vários aspectos em cada coluna, ou de coluna para coluna, o que depois conduziu a alguns resultados menos satisfatórios,
mas realmente também estávamos um pouco condicionados pelo número de colunas que poderiam ser feitas. Algumas imagens do fabrico. Este solo à superfície, a parte inicial, também era um pouco complicado e sobretudo tendo em conta que também as colunas não eram muito profundas, enfim, condiciona-nos um pouco também em termos de qualidade. Após a escavação, temos aqui as colunas, o aspecto geral das colunas. De diâmetro, a maior parte delas menor do que aquilo que estávamos à espera. Isto teve a ver com uma escolha menos correta dos parâmetros de jet grouting, que conduziram depois não só a colunas com diâmetro menor do que o que estaríamos a contar e do que desejaríamos, mas também, e por causa disso, há uma situação em que temos uma clara separação entre o precursor, portanto a cinza volante, e o ativador na extremidade do furo. Isto teve a ver sobretudo com o facto da cauda não ter conseguido penetrar no solo envolvente. Mas não tivemos alguma sorte no meio desta situação, no sentido em que houve colunas onde a combinação que utilizámos de propriedades da cauda e de parâmetros de jet foi realmente bastante adequada e conseguimos formar em 3 ou 4 daquelas situações que estavam indicadas na tabela atrás, conseguimos realmente formar colunas muito interessantes. Portanto, fizemos também colunas com cimento para comparação, portanto aqui à esquerda, e à direita temos uma coluna com cimento alcalino, uma das que correu realmente bastante bem. Em termos de resultados, portanto aqui à esquerda os resultados obtidos em laboratório e os resultados obtidos no campo, com colunas com 40% de cinza volante a atingirem valores superiores a 20 megapascal, o que é realmente bastante aceitável, sobretudo se comparado com os valores que foram obtidos com cimento Portland, que não ultrapassaram os 10 megapascal. Em termos depois do desempenho económico e ambiental, fizemos alguns trabalhos também nesse sentido. Começa a ser necessário fazer esse tipo de avaliação. Verificamos que em termos de desempenho ambiental, e embora haja um custo ambiental ainda muito significativo associado à produção do ativador, vários estudos, estamos a trabalhar em alguns projetos relacionados com a substituição do próprio ativador por ativadores que possam ser também construídos à base de resíduos industriais. Mas mesmo assim conseguimos realmente ganhos significativos em relação ao cimento Portland. A questão económica neste momento ainda não é totalmente vantajosa, verificamos aqui uma diferença ainda significativa, mas isto, enfim, tem uma explicação. Temos que ter em conta que os ativadores, portanto os reagentes que são utilizados, têm um custo de fabrico superiores ao cimento. O cimento Portland hoje em dia é um material que é fabricado de uma forma muito otimizada e, portanto, tem custos realmente muito competitivos. Outra das aplicações em que temos trabalhado com alguma intensidade tem sido a construção em terra. Portanto, normalmente à custa do fabrico de blocos que são depois utilizados para chamados blocos de terra compactada, os BTCs. Portanto, blocos em material estabilizado com cimento alcalino que são depois utilizados no fabrico de painéis de alvenaria. Conseguimos resistências na ordem dos... Isto é um dos trabalhos em que estivemos envolvidos, na ordem dos 15, 16, 17 mega em condições não saturadas. Obviamente que obtemos depois valores mais baixos para condições saturadas. Esses blocos são depois ensaiados a nível térmico, a nível acústico, a nível, obviamente, mecânico, como aqui em baixo. E tem tido este tipo de aplicação tem tido algum sucesso, porque nós conseguimos realmente produzir blocos com um aspecto que, a nível estético, tem sido bem recebido, digamos. E temos, inclusivamente, a nível comercial, já algumas aplicações em curso e temos já uma startup a trabalhar na comercialização de blocos, entre outros produtos, mas de blocos deste tipo.
Em termos de infraestruturas de mineração, isto é outra área em que estamos a trabalhar neste momento, eu também ter escolhido e com algum sucesso e parece-me, bastante futuro, estes resíduos mineiros, neste caso em Portugal, e nesta mina realmente, que é uma das nossas duas minas mais relevantes a nível nacional, produz realmente muita pirite, material à custa com teores em enxofre, sobretudo, bastante elevados, tendo em conta os valores reduzidos de alumínio, os valores reduzidos de sílica, reduzidos em comparação com o habitual, que são valores à volta, em termos de conjuntos, de 60% a 70%, e aqui temos 18 mais 7, à volta de 25% apenas. Portanto, dá a ideia que este material seria dificilmente ativável, mas temos conseguido ainda assim resultados bastante interessantes com os resíduos mineiros. Resistências em várias situações, acima dos 10 megapascal. Este tipo de aplicação, em termos de resíduos mineiros, levou já a 2 projetos europeus, portanto, com financiamento europeu. Um deles já está em curso, o outro ainda vai começar. Este vídeo que queria mostrar agora não diz respeito a nenhum desses projetos, diz respeito a um projeto anterior em que eu participei parcialmente, mas exemplifica aquilo que vamos fazer a uma escala agora maior, portanto será uma área piloto maior, e em 2 locais diferentes, um em Portugal e outro na Finlândia, e que resulta numa aplicação que me parece bastante interessante. Isto, no fundo, pretende-se cobrir um depósito de rejeitado na Finlândia. Portanto, essa camada de cobertura é constituída depois por vários substratos. Portanto, temos os tailings, temos, portanto, os rejeitados lá em baixo. São depois aplicados lisímetros para a avaliação das condições de permeabilidade do material aos gases, portanto, o material estabilizado. Por cima dos tailings que queremos cobrir, vamos então colocar a primeira camada de tailings, portanto, rejeitado já estabilizada com cimento alcalino. Portanto, isto foi fabricado numa estação relativamente perto e foi transportado e depositado no local. Estas temperaturas que tem na Finlândia, que existem na Finlândia, com que isto foi feito, são realmente pouco interessantes. Isto vai produzir a primeira extrato da camada protetora, da camada de cobertura. Este extrato rejeitado, estabilizado com cimento alcalino, será apenas a primeira camada. Recolha de amostras, ensaio de laboratório, temos aqui algumas agora neste laboratório. Uma segunda camada de lisímetros para controlar a parte superior, portanto, a entrada de gases na parte superior da camada estabilizada. Uma camada de sedimentos rochosos, com um tipo de material muito comum no norte da Europa, chamado glacial till, portanto, camadas rochosas arrastadas por glaciares. Aplicação de cálcio para gerar um extrato, enfim, duro, rígido e supostamente impermeável. Isto por cima já de uma camada de gel têxtil já fabricada.
temos até óxido de cálcio que está a aplicar. Uma camada de rejeitado novamente, oxidada para garantir essa oxigenada, desculpem, portanto, com acesso ao oxigênio. Para garantir esse oxigênio foram instalados drenos no interior dessa camada que pudessem garantir ou que garantam esse transporte de oxigênio lá para dentro. Portanto, diretamente, vê-se bem nesta imagem, diretamente por cima da camada de cálcio. E uma nova camada de sedimentos rochosos para terminar e, portanto, para dar um aspecto, digamos, porque é a camada que se vai ficar à vista, portanto, para dar um aspecto natural ao depósito, digamos. Portanto, temos assim uma estrutura formada para além da camada superior de material natural, temos depois por baixo uma camada de rejeitado que constitui, devido ao cálcio que está por baixo, constitui realmente uma camada rígida. Temos depois uma camada de sedimentos rochosos natural, temos uma camada por baixo dessa também, uma camada de rejeitado estabilizado com cimento alcalino e por cima, obviamente, do rejeitado que queremos cobrir. Para fechar, algumas conclusões breves. A ativação alcalina de resíduos apresenta inequivocamente potencial para a substituição de ligantes convencionais. Isso hoje em dia não oferece qualquer tipo de dúvida. Existem alguns aspectos, talvez menos claros, relacionados com as condições em que esta substituição poderá depois ocorrer, que levam depois a questões como isso é para breve, será uma coisa para mais 10 anos, será uma coisa para daqui a um ano. A que velocidade é que vamos andar na substituição desses ligantes convencionais, se vamos substituir, percentagens é que vamos substituir numa primeira fase, se vamos apontar para daqui a 10 ou 15 ou 20 anos temos uma total substituição ou não, vamos sempre contar com alguma taxa de cimento Portland, enfim, esse tipo de questões ainda estão por resolver e estão a ser discutidas, mas que o potencial está lá e existe, é absolutamente evidente. Existe claramente uma grande margem de progressão do ponto de vista técnico, isso é verdade, estamos constantemente a descobrir novas soluções, novas alternativas à forma como fazíamos as coisas e como pensávamos que estaríamos a fazer muito bem as coisas. Descobrimos constantemente ou regularmente que não é bem assim, que há formas de melhorar processos que estávamos a utilizar, em alguns casos, há alguns anos. Novos resíduos também, portanto, a incorporação de novos resíduos tem sido também uma constante. Constantemente descobrimos realmente novos resíduos com potencial. A necessidade de equipas multidisciplinares chama a atenção absolutamente evidente. Nós, engenheiros civis, não somos engenheiros químicos e realmente, a partir de determinada altura, é absolutamente essencial a contribuição do engenheiro químico que trabalhe em áreas similares, digamos. E é essencial o acompanhamento também por parte dos parceiros industriais. Trabalharmos só no laboratório é uma coisa muito limitadora, verificamos isso constantemente, embora hoje em dia estamos simplesmente a abandonar projetos, ou estamos a evitar a projetos onde não haja a participação de um parceiro industrial que nos permita realmente informações ou que nos forneça informações relacionadas com, por exemplo, acrescentei aqui algumas mais relevantes, talvez, a indicação explícita dos problemas a resolver. Isso é uma questão que pode parecer um pouco absurda, mas é extremamente relevante. Achamos que estamos a resolver um determinado problema, uma determinada situação, quando isso nem é a preocupação principal da indústria. Portanto, isso é uma questão muito relevante. O que é economicamente viável? Também estamos a trabalhar sem ter noção do que é que pode realmente ser feito. Também será uma perda de tempo, digamos, entre outros aspectos. Muito obrigado pelo convite, gostei muito de fazer parte das celebrações de 50 anos da pós-graduação em Engenharia Civil. Muito obrigado.